Artilheiro on the beat. Hey guys, how you doing? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Clube das 5 Podcast. No episódio de hoje, nós vamos conhecer um convidado muito especial, mas antes disso eu queria dizer para você que é a primeira vez que acede a esse canal. Meu nome é Kenny Pinto e se você ainda não me conhece, essa é uma ótima oportunidade para a gente se conhecer ou conhecer um dos muitos convidados que por aqui passam. No episódio de hoje nós vamos conhecer um convidado e um livro, porque hoje é uma edição especial Clube do Livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer nada mais, nada menos que o businessman Tiago TW. Bem-vindo ao Clube das 5. Obrigado, mano. Viva. Bem-vindo mais uma vez. Nós vamos ter uma conversa sobre o especialista em pessoas do Tiago Brunet e tentar trazer aplicações práticas. Hoje em dia muita gente tem acesso a manuais, a livros, a formações e que são apenas habilidades técnicas, saber informática, saber fotografia, saber vídeo, saber Excel e outras ferramentas que são profissionais e técnicas, mas as soft skills, que são habilidades para lidar de tu para tu, às vezes têm muitas dificuldades. Então a ideia é a gente poder trazer conteúdo do livro e trazer também ao mesmo tempo a aplicação prática. E assim sendo, então, qual é a tua opinião sobre, por exemplo, um dos temas que ele traz? Ele divide, o autor Tiago Brunet, divide o livro em 4 tipos de amigos: amigos necessários, amigos íntimos, amigos estratégicos e amigos... eu esqueci, Íntimos. íntimos e os incontornáveis. Qual é a tua opinião sobre os necessários? O que é que tu achas? Quem são esses amigos necessários, segundo esse autor? Primeiro gostava de me apresentar. Sou o Tiago Luís, businessman, empreendedor. Gosto muito de falar desses nomes que eu usei como tal. Identifico mais como conhecimento, mas infelizmente estamos num sítio onde existem burocracias a cumprir. Feliz ou infelizmente, na verdade, porque às vezes é necessário ou é importante, então não tenho como, vou ter que me caracterizar assim. Mas eu sou um apreciador de livros, sou um apreciador de soft skills, sou um apreciador de desenvolvimento pessoal, até porque acho que tudo o que eu faço hoje não nasceu só de uma ideia que eu tive. Exato. Felizmente foi um presente, não sei se de Deus, sou crente, então juntando uma coisa e outra deu início e estamos aqui. Pronto, o que eu acho de amigos necessários? Os amigos necessários são sempre aqueles que de uma ou de outra forma tu vais precisar deles, certo? Seja para algum conforto emocional. Às vezes, por exemplo, tens amigos que são só para rolês, ambientes. Os teus amigos íntimos não vão estar sempre disponíveis para esse tipo de situações. Há aqueles amigos que têm diferentes tipos de práticas. Vamos supor, tu imagina que sejas uma pessoa que é nerd. Tu tens amigos que não são nerds, mas tens também aqueles. Provavelmente, dentre tantas essas amizades que tens, se calhar o teu íntimo não é nerd. Então, quando criarem cenas de nerd, tu vais te associar aos nerds. Então vai ser sempre alguém necessário para a tua vida, porque dividem as mesmas coisas, de alguma forma vão gastar tempo juntos. Às vezes tu mesmo é que vais te procurar, então basicamente é isso. Os necessários então podiam ser, por exemplo, colegas de trabalho, Com certeza, sócios, com certeza, até familiares, alguns familiares. Tem uma frase que é um pouco pejorativa, chama até os irmãos da igreja também são necessários. Irmão da igreja é um amigo necessário. Você não tem intimidade com essa pessoa,
na lógica dividem do o mesmo ambiente. dividem o mesmo ambiente. Esses são Dividem a mesma crença. amigos necessários. São Boas. concordo. Agora, os amigos, vamos lá, vamos deixar os estratégicos por último, para também deixar aquela expectativa para o público e permanecerem até o final do vídeo, porque no final do vídeo você vai poder ver coisas boas, insights, você vai poder ter insights incríveis, porque o Tiago é alguém que lida muito bem com pessoas e o título do livro é mesmo especialista em pessoas, soluções bíblicas para lidar com todo tipo de pessoas. O Tiago é alguém que lida com pessoas todos os dias, clientes, amigos e tudo mais. E os próximos amigos são os incontornáveis. O que tu tens a dizer sobre os amigos incontornáveis? Amigos incontornáveis são aqueles que tu nunca vais poder distrair da tua vida. Não são tão necessários, não são tão íntimos, nem tão estratégicos, mas que por alguma razão vão ter sempre que estar aí na tua posição. Certo. Eu até diria que, se calhar, não teria de ser o termo não seria exatamente um amigo incontornável, mas teria de ser uma pessoa incontornável. Porque, vamos supor que tu tenhas um cunhado. Sim. Um cunhado é uma pessoa que não necessariamente é tua família de sangue, ou não é mesmo tua família de sangue, mas passou a ser uma família. Exato. E tu não te das bem com ele. Ou tem uma relação difícil. E não tem como Não fugir tens dele. como fugir dele. A tua irmã está sempre aí, ou seja lá quem for, pode ser também uma cunhada. Tu nunca vais poder fugir dessa pessoa. Certo. Mas você, para o teu bem e o bem-estar da tua família, precisas de lidar com essa pessoa. Ele é uma pessoa incontornável. Vai estar sempre lá. Então tu tens de escolher. Eu vou facilitar a minha vida de forma a não arranjar problemas, não ter conflitos com essa mesma pessoa, porque nunca vou poder fugir dela. Ou então vou alimentar isso. Quer dizer, então a relação com os incontornáveis pode até ser difícil, mas é obrigatória. Sempre. Não existe ex-pai, ex-mãe. Porque se calhar o problema com o incontornável é um familiar pai, mãe, irmão. Não existe ex-pai, ex-irmão, ex-mãe, tudo mais. Então, o ideal é saber lidar com essas pessoas. Frequentemente, imagina, eu acho que seria, acho que seria fraqueza da tua parte, por exemplo, trocar de universidade porque alguém está a te complicar na universidade. Pode ser um amigo professor, pode ser um colega, estás a perceber? Certo. É um incontornável naquele momento, porque você não vai precisar necessariamente de sair da faculdade para ter que lidar com essa pessoa. E frequentemente acontece esse tipo de situações, escola, trabalho, igreja. Tem sempre alguém que você não pode, não consegue. Não tens condições de lhe fugir, mas está aí. Sempre aí, está sempre aí. E são os mais chatos, geralmente. Infelizmente. Incontornáveis. Certo. Mas é necessário lidar com eles. Como é que tu lidas, por exemplo, com um incontornável? Numa situação como essa, antes da gravação nós estávamos a falar assim, sobre vários assuntos e tocamos no assunto família. Como é que tu lidas, por exemplo, com um familiar incontornável? Respeito o espaço dele, da mesma forma que ele precisa de respeitar o meu. Só que há vezes que eles não respeitam. Aí é uma questão de tolerância. Geralmente é muito bom praticar tolerância. Porque quase sempre que tu não tiveres tolerância, você vai errar. E vai dar um motivo que a pessoa teve. Já me aconteceu, não vou citar nomes nem nada. Mas eu já tive situações onde tive familiares que eles provocavam mesmo. Eles parecia que queriam ouvir um insulto ou alguma reação minha. Nesse tipo de situações eu me afasto. De que forma? Posso passar alguns dias fora, posso estar em algum outro local sequer, mas como eu sei que nunca vou poder fugir deles, porque são incontornáveis, cedo ou tarde eu vou voltar. Quando eu voltar, tenho a pleníssima certeza que quase sempre essa pessoa vai deixar de chatear. Se continuar, vou repetir o mesmo processo. Afastar-me para não poder dar motivos, porque é o que a pessoa quer. Isso me lembra um exemplo frequente que eu uso, que é bíblico, de Ló e Abraão. Em algum momento eles eram, e até o autor acredito que também dá o mesmo exemplo no livro, é especialista em pessoas, Tiago Brunet dá o mesmo exemplo, em que Abraão se viu na obrigação de se afastar de Ló porque a convivência não estava a ser boa. E às vezes o preservar a paz
significa Exatamente, afastamento. afastamento. Yeah. Nós vamos conviver, bom dia, boa tarde, mas muito próximos como antigamente. Não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Yeah, porque não tem mesmo como contornar o Tu incontornável. nunca vais fugir dessa pessoa. Yeah. Agora, tem outra classe de amigos que ele coloca no livro que são os íntimos. Uhum. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre os amigos íntimos. Os íntimos. Os amigos íntimos, acredito que nós estamos todos de acordo que são os mais importantes. Yeah. Os amigos íntimos vêm com um monte de benefícios. Yeah. Eu diria que mais benefício do que malefícios. Exato. Desde o momento, na minha opinião, isso aqui já não é do Tiago Brunet, mas desde o momento em que um amigo íntimo exerce funções de alguém que não é íntimo, ou tem atitudes de alguém que não é íntimo, já vai afetar a tua conduta. Exato. O melhor seria afastamento e lhe tirar dessas caras. Exato. Por quê? Não é o meu caso, mas eu sei que existem muitas pessoas que frequentemente não têm boas relações com familiares, mas com os amigos, basicamente são os familiares deles. Exato. São aqueles Amigos mais que, chegados. mais que chegados que irmãos. Yeah. Olha, por acaso até, eu tenho amigos que eu diria que tenho muito mais intimidade que muitos certos familiares. Exato. Então hoje em dia até eu já posso dizer que para mim são famílias. São familiares. Por quê? Porque o íntimo é aquele que está lá, Yeah. perceber? Sim. Assim como uma família está lá geralmente, o essencial é você entender quais são as limitações dessa pessoa. Exato. Olha, essa pessoa também tem responsabilidade com a família dele. Isso. Então comigo ele vai até aqui, Yeah. comigo ele faz até aqui. E existem maneiras de você, por exemplo, tornar a relação ainda mais saudável. Sim. Que é quando você respeita o espaço da pessoa, não obrigas a respeitarem o teu, mas dás indícios para que isso aconteça. Exato. Quando os dois estiverem É o famoso se dar concordância, respeito, né? olha, isso vai acontecer de forma natural. Vai chegar uma fase que é natural. Não significa que os íntimos não precisam de trabalhar nisso. Na Exato. verdade, são os que mais precisam de trabalhar nisso. Yeah. Porque frequentemente vocês podem ter desavenças. E uma cena que eu notei que é muito importante, Sim. é exercer perdão. Nem tudo que você vive deve ser reapontado, nem tudo deve ser mencionado, estás a perceber? O que dá para perdoar, perdoa. Sim. O que estás com muita dificuldade de conversa. Sim. E assim vai, mas é como tudo, né? Em todos os tipos de relacionamentos você precisa de praticar, de desenvolver essa habilidade de saber lidar com o outro, de entender o outro, empatia, e por aí vai. Mas eu diria que são sim os mais importantes, os íntimos. É possível sim desenvolver relações íntimas com pessoas que não sejam nossa família, sejam simplesmente amigos, mas há um detalhe que o autor deixa e que eu não gostaria de deixar de mencionar, que é os amigos íntimos. Em um outro contexto, ele traz os amigos íntimos como, não no livro, mas como um carregador de malas, mala de problemas. É aquela pessoa com quem nós podemos nos abrir sobre tudo e mais alguma coisa, principalmente aquelas coisas que muitas vezes só guardamos para nós. Mas ele faz menção também sobre a maturidade dos amigos íntimos. A pessoa precisa ser madura o suficiente para se segurar do tipo, o segredo que o Tiago me contou agora é muito picante, eu só quero contar para alguém, mas ele precisa ter discernimento suficiente para dizer assim, o que o Tiago me contou é picante, eu quero contar para alguém, mas não vou contar. Vou ficar na minha, vou orar, se calhar vou contar isso para Deus e fica por aí. O assunto morre logo ali. Fora essa do desabafo, tem a outra que eu volto, que é carregar o nosso fardo. Os amigos íntimos têm essa função de carregar o nosso fardo, têm a função de nos auxiliar naquilo que nós não somos capazes de fazer com as nossas próprias forças. E por falar em amigos íntimos, tem uma frase no livro que é icônica para mim, que diz o seguinte, até vou ler: celebre quem entra na tua vida, mas não chore por quem saiu dela. E ali nasce uma pergunta: para ti, quando é que é uma boa altura para despromover alguém? Por exemplo, já aprendemos
do livro que existem amigos necessários, amigos íntimos, estratégicos e os incontornáveis. Nós vamos já chegar nos amigos estratégicos, mas antes queria que pudesses nos dizer quais são as armas que você usa, as ferramentas, ou quando é que é boa altura para despromover alguém, por exemplo, do nível de amigo íntimo para ser só um necessário, ou do nível de amigo estratégico para ser só um amigo necessário. Nos íntimos, geralmente acontece o seguinte, quando vocês notam, é assim, a falta de contato gera afastamento. Yeah. Por mais próximas que sejam, Sim. a pessoa precisa de saber alguma coisa da outra pessoa. A pessoa precisa de ter, porque aquilo é o que nos liga. Yeah. Me lembra uma frase que diz: a convivência gera intimidade. Certo. Yeah. Assim como o afastamento gera desapego. Estás a ver? Yeah. É a mesma coisa. Yeah. Então, a consequência do desapego vão ser atitudes que tu não vais concordar. Exato. Porque a pessoa vai se sentir mais livre, ou vai sentir maior liberdade para, por exemplo, fazer alguma coisa que não faria se tivessem esse tanto de contato. Certo. Então, o que é que vai acontecer consequentemente? Ou o que eu acho que, quando é que é a altura certa para fazer isso, para isso acontecer? Quando ele começar a ter esse tipo de atitudes, atitudes que eu reprovaria. Yeah. Estás a perceber? Certo. Se nós fazemos A e você agora faz B, quer dizer que já não estamos em sintonia. Yeah. Yeah. Então, quando isso começar a acontecer, primeiro, atenção que também deves procurar saber o que é que acontece, o que é que está se passar, né? Procuras saber, se calhar apaziguar as coisas, ver que se calhar não é só um mal entendido, mas se passar disso e já não for um mal entendido, acho que está na hora que você fica vulnerável. Exato. A pessoa sabe da tua... também fala disso. A pessoa sabe da tua vida. Tem formas de te bloquear numa e outra coisa, se calhar, depender do coração dele, né? Não for bom. Então isso é perigoso. Aí você vai precisar necessariamente de colocar uma barreira. Mas olha, por falar em barreira, ultimamente me vi num grande embaraço em relação à responsabilidade afetiva, e vi uns debates que também falavam muito sobre responsabilidade afetiva, e falaste que quando nós sei que eu percebi bem, quando nós percebemos que alguém, por exemplo, que era nosso amigo íntimo, já não partilha coisas em comum conosco, talvez também mesmo a um amigo necessário, já não partilha, vamos supor, o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo ciclo formativo, éramos colegas de faculdade, colegas do médio, e a formação acabou, logo isso pressupõe também despromoção do nível de amizade. Mas muitas vezes, quando nós colocamos um ponto final na relação de amigos íntimos, muitas vezes acontece de as pessoas só se afastarem. O autor do livro, Tiago Brunet, dá um exemplo de um amigo íntimo de dois, que ele decidiu se afastar para ver a reação dos dois. Não sei se te lembra dessa parte. Com certeza. Ele se afasta dos dois e só um teve a coragem de ligar: nunca mais vieste, o que é que se passa? Está tudo bem? E o outro permaneceu calado. Aquele que permaneceu calado, ele teve a responsabilidade afetiva de lhe dizer: olha, eu estou a me afastar de ti por causa disso, disso, disso e disso. Nós não vamos conviver, vamos ser amigos necessários, porque provavelmente vamos frequentar o mesmo ciclo, mas não vamos ser íntimos por muito tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre responsabilidade afetiva, e acredito que isso não acontece só nas amizades, mas também se calhar nos relacionamentos conjugais, não só. Olha, por acaso, ou de fato, a responsabilidade afetiva deve estar em toda e qualquer tipo de relação. Isso é crucial. Porque a responsabilidade afetiva cria em ti a empatia. Tu vais conseguir te colocar no lugar do outro. Então, só através disso é que você vai, por exemplo, pensar se alguém se está a afastar, deve se estar a passar alguma coisa. O ideal é procurar saber o que se passa. Há pessoas que às vezes, ou
se calhar a pessoa está a viver alguma coisa que ele não tem coragem de te falar. Mas o facto dele saber que você está presente muda uma e outra coisa. Isso aqui, por mais que eu não acho também de todo que essa pessoa que se afasta está certa, mas eu acho que é essencial que a outra pessoa procure saber pelo menos. Quando dizes a outra pessoa, te referes a que se afastou? Não, a outra pessoa que nesse caso recebeu o afastamento. Ok. Certo. Porque também temos um problema nós seres humanos que gostamos muito de descarregar as coisas em nós. Nem tudo é sobre nós. E às vezes essa pessoa está a passar mal porque não tem coragem de vir ter contigo, não tem coragem de se abrir. Tá a ver? E ela vai precisar de uma energia, é humana, um impulso, certo? Um impulso de ti, nesse caso de você que é amigo, e tu não tens a coragem de lhe dar esse impulso, ou se calhar nem pensaste até aí, porque não tens empatia, não tens responsabilidade afetiva. Tá a ver? Isso bloqueia, causa problema. Por isso é que, em palavras miúdas, eu diria que, no fim das contas, o Tiago Brunet refere-se muito mais à comunicação. Porque se nós somos amigos, nós comunicamos. Estás a perceber? Só que aí vem o quê? O que é comunicação para nós? Eu, por exemplo, com meus amigos íntimos, eu sei que eu consigo ficar um bom tempo sem falar com eles e não muda nada. Porque eu sei até onde é que chega o nosso limite. Eu vou perceber, olha, até aqui é o nosso limite. Mas, provavelmente, imagina, né? Que eu tenha uma outra maneira de comunicar com ele. Vou mandar Reels, hoje em dia está na moda dessa. Vou mandar Reels. Ele sabe que eu estou aí, apesar de não estarmos a falar. Pode subentender que essa é a forma como nós estamos presentes hoje em dia. Estás a ver? Ou seja, se nós não estamos a ter conversas profundas ultimamente, onde não estamos a nos saudar, mas estamos a comunicar por intermédio de alguma coisa, pode ser que para nós isso é comunicação. Aí já não é um problema. Estamos a comunicar de qualquer forma. Então eu acho que, no fim das contas, será sempre comunicação. Evitar este tipo de situações. No fundo, as palavras responsabilidade afetiva transmitem comunicação. Porque, um exemplo, nós somos amigos íntimos e do nada me afasto. É você procurar saber por que o Kenny se afastou. Ou então eu próprio Kenny também te avisar, dizer assim, Tiago, eu me afastei de ti por causa disso. Por isso é que eu disse, não acho que seja de todo certo que eu deva entender alguém que se afasta. Como assim? Explica em palavras miúdas. Em palavras miúdas. Nem sempre um afastamento é responsabilidade nossa. Ou seja, então nem sempre eu vou ser culpado por tu te afastares. Ou seja, nem sempre a nossa amizade vai estragar por minha culpa, porque não procurei saber o que acontece. Te afastaste sem comunicar por quê? Se nós também tens responsabilidade nisso. Exato. Não é só o meu lado. Estás só a fazer birra e deste conta que estou nem aí. Se calhar eu também estou ocupado, se calhar estou no mesmo estado. Ninguém procurou saber de ninguém falou nada a ninguém. Quem está certo? Ninguém, obviamente. Os dois estão errados. Acontece. Pode acontecer muitas vezes. E, infelizmente, os casos em que eu mais me encontro em que eu já mais me encontrei foram estes. Não foi falta de comunicação da minha parte. Foi da pessoa que vai se afastar. Por mais errado que estivesse. E tem uma cena que dizem que os melhores amigos você faz na adolescência e tal. Essas mesmas amizades que você faz durante a adolescência e você está a crescer, você vai dar conta que passam muitos processos, tem muitas fases. Estás a perceber? Nessas muitas fases, se você não estiver atenta a cada uma delas, vocês podem cometer muitos erros. Imaginemos que eu sei que você, por exemplo, não é um brother que está habituado a ficar offline. Isso vai me preocupar, Ken. Eu vou procurar saber o que se passa. Mas você com frequência faz isso. Está a perceber? Você me conhece há muito tempo. Tinhas que procurar saber. Olha, eu te conheço há muito tempo e sei que você sempre fica assim. Como é que eu ia saber que dessa vez o contexto foi outro?
Exato. decidiste te afastar. Autocomunicação. E olha, cuidado ao romper laços. Uhum. É muito mais fácil romper do que Construir. construir. Uhum. É muito mais difícil. Mas por que que dizes que tem que se ter cuidado em romper laços? Porque às vezes a pessoa rompe de maneira errada. Uhum. A motivação que ela teve não foi uma motivação séria. Será que tem a ver muito também com as famosas desculpas? O problema não és tu, sou eu. Mas se calhar o problema é mesmo a outra pessoa. Não sei dizer ao certo se Uhum. também tem muito a ver, porque quando uma pessoa inventa esse tipo de desculpa, ela já quer sair. Yeah. Isso não tem coragem de vir expor. Dizer os reais motivos. Mas, vamos supor, há pessoas que se afastam na brincadeira. Ela tentou te testar, não se Uhum. testa as pessoas. Uhum. Quer dizer, pode até existir, né? Yeah. Podes até testar, mas tens de ver o tipo de teste. Até o Uhum. próprio Jesus não nos testa de alguma coisa que sabe que tu não tens a capacidade de lidar, Yeah. ou de superar. Yeah. Então, quem te garante que o teste que me estás a fazer, eu tenho a capacidade de lidar? Yeah. Olha, me lembra muito algo que o Paulo, um amigo necessário, por assim dizer, que uma vez me chamou a atenção e ele não estava coberto de toda a razão. Dizer assim, nem todo exemplo que nós vemos nos livros tem aplicação para a nossa própria vida, Certo? mas não deixa de ser um exemplo. Exatamente. Isso que disseste me lembrou o exemplo que o Tiago Brunet usa no livro, que diz, que diz que ele teve que se afastar de dois amigos para testar essa teoria de que Uhum. os amigos íntimos são aqueles que, quando nós nos afastamos, vão se preocupar em ligar para saber o que é que se passou, porque ele não é alguém de Uhum. se afastar. Então é preciso Tem muito cuidado. ter esse É cuidado. preciso ter muito cuidado. Acontece muito hoje em dia. eh, Porque isso não tem aplicação na vida de todos, porque nem Não todos vão tem, entender assim, não tem. Na minha, por exemplo, eu ficaria triste se um amigo me testasse dessa forma. nesse nível. Yeah. Yeah. Sinceramente, hoje em dia, a probabilidade Uhum. de estragar o nosso laço por coisas como essa seria um pouquinho alta. Yeah. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar ocupado com outras coisas, eu sei que eu não vou te ligar. Uhum. Estás a ver? Porque nós temos a nossa forma de conviver. Yeah. Eu sei que você funciona assim. Exato. Então, se estiveres afastado, não vou procurar saber. A menos que Uhum. seja algo fora do normal. O que eu estou a dizer. O que que acontece? Eu, que sou uma pessoa que pensa, você que é uma pessoa que pensa, Uhum. vamos analisar a situação. Yeah, porque às vezes que Estás é a aquilo ver? que disseste que é só mesmo birra. É só birra. Yeah. Se estiveres a fazer birra e estás a me testar por birra, não vou. Yeah. Vamos mesmo estragar. Se calhar, um exemplo, brigou com a namorada e está a afastar todo mundo, porque E brigou com a namorada, mano. a- Yeah. acontece muito, por exemplo, o que eu mais presenciei foram pessoas que geralmente se afastaram. Uhum. Se tiverem a ver esse vídeo, pessoal, nem tudo tem a ver convosco. Se calhar vai se identificar com algo que eu vou falar, mas não é você. Uhum. Então nem tenta pensar muito. Yeah. Mas já se afastaram geralmente por problemas familiares. Yeah. Yeah. É problema familiar, decidiu não contar, decidiu guardar e tal, tal, tal. E Uhum. ainda cobrou que as pessoas tivessem que lhe entender. Yeah. Só que é difícil porque eu vou procurar saber, você nunca vai me falar. Exato. E queres que eu ainda assim te Yeah. entenda, te entenda, te Não entenda. dá. Não Eu dá. não tenho nada para entender, sendo que você não me explica nada. Você Eu, não precisa me falar, olha, eu vivi, não precisa me dar detalhes. Olha, Uhum. não estou em condições para estar assim, 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 assim. Agora, eu estou a procurar contato contigo. Você está sempre afastado, eu vou me fartar. Yeah. Estás a ver? Ah, E eu eu vou sei que vais te entender que, afastar. estás a perceber? Yeah. Fica mesmo complicado. Existem problemas que dá para evitar. O problema que dá para evitar, evita. Sim. Yeah. Por exemplo, há bocado eu falei, mencionei um pouquinho sobre isso. Uhum. Quando tu podes perdoar, perdoa. Não espera a pessoa pedir perdão. Uhum. Não. Estás a perceber? Yeah. Isso dá para evitar. Se você tem capacidade para perdoar algo, perdoa já. Uhum. Não espera. A desculpa não dá nada. Yeah. Estás a Até pronto, perceber? a massageia o nosso ego, Yeah, mas mas é melhor não guardar isso. porque o que que adiantaria também se tu me pedires desculpa e eu não te perdoar? Yeah. De nada. De nada. Estás a ver? O Yeah. perdão é você quem exerce. Uhum. Seja lá qual for a minha desculpa, ainda assim tu é que vais exercer o perdão. Exato. Então,
para facilitar a vida de ambos. Perdoa já. Yeah. Estás a Olha, ver? tem algo que o pastor Jorge, estávamos com ele há pouco tempo, que ele fala muito sobre perdão. Não é bem que ele fala muito, fez um post há tempo, ele diz, o perdão não é só cura para a pessoa magoada, mas é cura também para a pessoa que magoa. Certo. Yeah. Yeah. E olha, isso tem muita verdade nisso, porque eh, em exemplos assim práticos, né? Uhum. Já houve vezes que eu, por exemplo, me dirigi mal a alguém Yeah. e a pessoa perdoou, Yeah. estás a ver? Certo. Não foi cura para ele, foi para mim, Exato. porque eu sei que errei Uhum. e eu já estava a me martirizar por aquilo, Certo. estás a ver? Yeah. Yeah. É assim a síndrome do impostor contra ti Contra mesmo. ti Tipo, por que mesmo. que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por E que a que eu fiz síndrome isso? do impostor, esse aqui, Yeah. Olha, por falar em perdão, tem uma história que o autor conta no livro de dois amigos que atravessavam o deserto. E eu vou parafrasear, não vou dizer literalmente tal conforme a história está, mas do que eu lembro é que os dois amigos caminhavam a atravessar o deserto e um do nada dá um tapa na cara do outro, uma chapada, né? Para nós aqui é galheta mesmo. baia. Yeah, uma baia. No Brasil é tapa, mas aqui é chapada, é mbaia, é galheta. E um dos amigos dá na cara do outro e ele pega nisso e escreve na areia. Hoje um amigo me deu um tapa na cara. Eles continuam a andar e de repente aparece uma cobra, pica o mesmo que recebeu o tapa na cara. E ele lhe salva, mata a cobra, ele salva e tal. Esse amigo que foi salvo, depois pega uma faca e começa a escrever na pedra, escreve: Hoje um amigo me salvou a vida. E no caminho, o outro amigo perguntou: Por que que você fez isso? E a resposta dele foi que eu fiz isso, eu escrevi na areia para que a mágoa que você me causou ficasse esquecida para sempre, porque o que é escrito na areia se apaga. E eu escrevi na pedra para que o bem que você me fez Esteja registrado para esteja sempre. registrado para sempre. Eu queria que você pudesse fazer um comentário sobre isso. Yeah. E acredito que tem muito a ver com o que estavas a dizer há pouco sobre perdão, sobre Uhum. estender graça, sobre tolerar. E Uhum. acredito que também quando dizes tolerar é tolerar, mas sem sofrer abuso, Certo. porque há gente que tolera e tolera coisas abusivas. Yeah, mas o foco é a história dos dois amigos. Certo. O que eu acho é que o que te permite viver o que esse jovem viveu Uhum. é quando tu és uma pessoa grata, Yeah. primeiro. Uhum. Por quê? Porque nós temos a mania, nós os seres humanos, Sim. muito mais fácil eu ser ingrato Yeah. do que grato. É muito mais fácil esquecer o bem que você me fez Uhum. do que o mal que você me causou. Yeah. Sempre assim. Faz todo sentido. Sempre assim. Quando te magoam, você lembra com dor, você lembra durante mais tempo. Exato. Quando te fazem algum bem, tens a iniciativa de falar, Uhum. eu também faria isso por ele. Yeah. Estás a perceber? Então Exato. acredito que a motivação dele em ter registrado isso é Uhum. exatamente a mesma. É Yeah. eu saber que o bem que ele me fez, isso aqui tem valor, e o Uhum. mal que ele fez, isso aqui não nos Não tem valor. acrescenta, não tem Yeah. valor. É o mesmo que dizer, por exemplo, estávamos a ter uma outra conversa que não dá para trazer aqui, é íntima, é o mesmo que dizer assim, yeah, o fulano errou feio, mas isso não muda a essência dele. Sim, Quando, exatamente. quando alguém falha conosco, ele é uma pessoa boa por natureza, mas não é porque falhou que ele vai deixar de ser uma pessoa boa. Exatamente. Mas, E o que é que te faz pegar um escopo e você mirar só no que ele fez uhum, e as outras coisas? é a Onde é que mágoa. foram? Yeah, Estás acho que a é ver? a mágoa. E me lembra uma outra frase de um mentor que nós temos em comum, que diz: pessoas magoadas magoam pessoas. Sempre. Yeah, se calhar é Yeah. só uma pessoa magoada a dizer, yeah, levou um tapa na cara,
e vai dizer umas tantas baboseiras. Então é possível ter digo, é necessário ter essa capacidade de perdoar. Olha, eu penso que Jesus nos ensinou muito sobre perdão. Yeah. Se há alguma coisa que eu fui praticando muito desde a minha conversão é perdão. Porque não que eu fosse muito ressentido, Yeah. mas eu gosto de coisas que facilitam a minha vida. Estavas a falar sobre Exercer perdão. exercer perdão. Eu me cortei, não sei se vou pegar exatamente o mesmo. Mesmo fio. Não, mas estávamos a falar sobre a história dos dois amigos, sobre a necessidade de perdão. E eu estava nesses modos. Olha, voltamos à questão dos limites. Estávamos a falar sobre ter limites e tudo mais. E que concordamos ambos, nós não sabemos qual é o nosso limite em relação ao perdão, em relação à tolerância, até que sejamos testados. Mas que o perdão, para nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo, enquanto imitadores de Cristo, não é muito opcional. Porque a oração do Pai Nosso nos ensina a perdoar, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer que, se Jesus está a dizer que ao orar nós temos que orar assim, isso significa que só seremos perdoados se nós perdoarmos. Humanamente falando, existem coisas imperdoáveis, só que biblicamente e espiritualmente falando, há coisas que todas as coisas são toleráveis. Eu digo, toleráveis não, perdoáveis. Yeah. Nós vamos agora falar dos amigos estratégicos, deixamos por último, que é para poder manter você que está ali do outro lado até aqui. E se esse vídeo está fazendo sentido, já deixa aquele teu like, que ele ajuda muito e faz com que o YouTube entenda, ou o algoritmo entenda que esse conteúdo é um conteúdo de valor e que vale a pena chegar a mais pessoas, a mais gente no mundo todo, sobretudo as pessoas que falam em português. Nós vamos agora falar dos amigos estratégicos, mas antes vamos abrir a caixinha de surpresas como prometido. Na caixinha de surpresas, em geral, tem presentes e outras coisas. Na caixinha de surpresa hoje, nós vamos tirar... Ok, boas. Um papelzinho que diz SMS ao teu eu de 7 anos. Tiago, qual é a mensagem que você deixa ao teu eu com 7 anos de idade relativamente às amizades? Uma vez que nós estamos a falar sobre especialistas em pessoas e vários níveis de amizade. O meu eu de 7 anos. O teu eu. Qual é a mensagem que você lhe deixa? Ok. Eu diria que seja sempre original. Continua a não ser tão influenciável. Ok. Continua a ouvir os teus pais e principalmente em relação às amizades. Continua a ter um coração leve em relação às amizades. Continua a olhar para as tuas amizades como companheiros, sócios da vida. Continua a estabelecer certos limites que ainda, embora não sejam perceptíveis para eles, mas tu tens essa capacidade de saber os limites e, embora não forçadamente, consegues exercer isso e limitar. Então eu diria que, sobretudo quando tiveres mais consciência, não te deixes levar. Não te deixes levar por tudo que te aparece, por tudo que te é oferecido. Boas. É interessante essa mensagem que deixas ao teu eu de 7 anos. Mas agora, amigos estratégicos. Quem são esses amigos estratégicos, segundo o teu xará Tiago? Estratégicos. Estratégicos são aqueles que você vai utilizá-los. O termo certo é mesmo utilizar. Você vai mesmo les utilizar. Você não precisa necessariamente de ter intimidade, não precisas de diferente do necessário, que às vezes vais ter uma saudade, vais lhe procurar, não precisas disso. O estratégico
é exatamente como o termo É indica. para ser É usado. para ser usado, é prático. Nós vamos É usar. para ser usado. Mas agora, não acha que estaria a ser injusto com esse amigo estratégico em lhe usar? A questão até seria, a troco de quê? Exatamente, aí é onde está a questão. Yeah. Para você conseguir permanecer ou ter esses amigos estratégicos, você precisa de ser útil, tá? Assim como ele é útil para ti. Ok. Exatamente, porque, verdade seja dita, quando te fazem muitos favores, você de tarde cansa. Yeah. E a pessoa vai balançar isso, o que essa pessoa me agrega? Yeah. Tá bom, ela não me agrega nada. Uhum. Então, automaticamente, cortas. Yeah. Tá a ver? Yeah. Olha, o autor fala muito sobre isso e em alguma parte ele defende que todos nós seres humanos somos seres interesseiros Todos. e que Todos. isso não é mau de Não, todo. não, por acaso não é mau. Não é mau. Não é Mas mau. depende muito do tipo de interesse que nós temos. Exatamente. Se são interesses legítimos. Nós somos movidos pelos interesses. Nós somos movidos pelos interesses. Hoje em dia, o que é que te interessaria? Quais são os teus interesses com um amigo íntimo? Uhum. Por exemplo, Yeah. mas vai lançar, olha, ele me ajuda, ele, não sei o quê, ele compartilhamos a vida, isso é um interesse. Exato. Yeah, então, interesse tem níveis. Só que Sim. nós temos uma má percepção disso porque estamos habituados a ouvir as rubis. O nosso cai muito nisso, tá? Yeah. Então a nossa percepção de interesse está errada. E Yeah. ainda que, por exemplo, julguem muitas mulheres, eu acho que eu defenderia elas nesse sentido. Ela deve ser movida por interesse. Se ela acha que alguém não lhe agrega, por que deveria continuar aí? Exato. Ela tem que ter atenção nos interesses Yeah, dela. mas tá a vendo? questão é também o que ela agrega para essa relação Ainda, em cima do Tá. interesse dela, o que ela agrega. Yeah. ou seja, no fim das contas, os estratégicos vão ser assim sempre. Tu dás e ele te dá. Tu Ok. dás, é a única forma boa para sustentar esse tipo de relacionamento. Se fosse no negócio, é um negócio win-win. As Yeah, duas partes ganham. Ninguém. As duas partes ganham. Estás a ver? É exatamente como em negócios, principalmente no nosso mercado angolano. Uhum. Alguém quando vai pegar um produto teu e vai vender, ela tem o interesse de ganhar alguma coisa. Sim. Ela não está te fazendo favor, esquece isso. Yeah. Não tem necessidade nenhuma de te fazer esse favor. Uhum. Porque vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. Tá vendo? Dinheiro que ele ia repor com dinheiro que ia ganhar desse mesmo negócio. Exatamente. Tá vendo? Então é o interesse. Mas eu tenho uma outra dúvida. Você trabalha no ramo da tecnologia, vendas de computadores, acessórios, também presta serviço. És cofundador, acredito eu, da Online e da InfoStore. Uhum. Como é que você faz o approach? Como é que você se aproxima de um amigo estratégico que tem algo que você precisa? Qual é o ponto de partida para aquela pessoa que está ali do outro lado, que não sabe como eu? Uhum. Por onde é que eu devo começar para ter acesso a um amigo estratégico? Nunca tem um padrão. Ok? Nunca para começar. Uhum. Mas o essencial é estudar essa mesma pessoa. Olha, por acaso, Uhum. essa mesma semana, Yeah. semana passada, aconteceu o seguinte. Eu queria contactos de certas pessoas que compram produtos caros. Yeah. Yeah. Eu sabia onde eles tirar, Com o poder de compra Yeah. alto. Yeah. mas eu não tinha esse approach. Yeah. Pensei em muitas maneiras Uhum. e a que eu pensei foi, ele compra para revender. Uhum. Então logo eu me apresento a ele como como um cliente. Uhum. Acho que não ficaria bem me apresentar já como Vendedor. como um revendedor, tipo alguém que vai lhe dar produto para ele vender. Exato. Estás a ver? Yeah. Esse aí é tipo, esse é mais um que estás a perceber. Yeah. E se calhar é meu concorrente. Aí tá. Yeah. Então o que é que eu fiz? Eu falei com ele no sentido de eu estou interessado nos teus serviços. Ok. Falamos, ele viu, mandou algumas cenas dele, tal. Uhum. Aquilo é mesmo simulação, eu fiz uma simulação. Yeah. Mas depois no fim eu deixei a recomendação. Olha, eu também já tive isso, já fiz isso. Nossa. Apresentei um produto que eu sei que é do interesse dele. Uhum. Quando ele viu, eu não sei o que é que ele pensou, Yeah. mas no mesmo dia gravou, mas no meu eu já estava a ver os estados dele. Yeah. Olha, o Danilo Castro, não sei se conheces, Conheço. dos anormais. Uhum. Danilo Castro fala muito sobre isso, sobre o approach. E tem uma dica que ele deu, o approach sempre tem que começar de de um assunto que seja do interesse Da dele. pessoa, certo? E ele deu o exemplo, eu quero estar com pessoas da banca.
E o que pessoas da banca fazem? Jogam futebol, sábado à noite ou domingo à noite, jogam pádel. Ok. Se ele joga pádel, eu vou começar a falar de raquetes. E aí a conversa vai crescendo até você chegar lá no point. Até porque são as coisas em comuns que criam esse senso de familiaridade com alguém. Em vendas especificamente, chamamos isso de rapport. Approach é quando é no geral, em venda chama-se rapport. Tu não vais para um cliente lhe apresentar só o produto diretamente. Ele vai entender que esse gajo é um gajo que está ali só me tirar dinheiro. Mas estás a ver? Precisas de praticar, chama-se espelhamento. O que é espelhamento? É uma ferramenta que te permite fazer com que ele se identifique em ti. Isso cria um senso de familiaridade e isso, consequentemente, cria confiança. As pessoas compram com base na confiança. Então, essa mesma ferramenta, esse rapport, é o que vai te permitir saber isso. Só que para isso, você precisa de estudar, precisa de entender o que é que mais ou menos me faria conseguir criar um espelhamento com essa pessoa até eu atingir o objetivo. Isso não é muito diferente de trabalhar com pessoas. Tenho dito sempre que, principalmente em vendas, é muito mais sobre pessoas, trabalhar com elas, do que propriamente pegar um produto e dar. Você precisa de entender que a pessoa tem as suas dores, as pessoas têm as suas preocupações e não escapa dos amigos estratégicos. O que é essa pessoa? Onde é que eu lhe agregaria? Tens que ter essa ferramenta contigo. O que é que lhe interessa? Tens de ter essa ferramenta contigo, porque você vai lhe usar. Ele cedo ou tarde vai te pedir em troca. É a famosa frase dos economistas: não existem almoços grátis. Não tem. Não tem, pagas tu hoje, amanhã pagas eu. Faz todo sentido isso que disseste, de ele perceber tarde ou cedo que fui usado e agora é minha hora de pedir o favor. Olha, por falar nisso, de pedir favor, todos os livros de Tiago Brunet carregam uma teoria. E o especialista em pessoas não foge à regra, tem a famosa teoria da associação. Eu gostaria que você comentasse a teoria da associação, mas lembrando uma frase que a minha mãe repete todo o tempo: diz-me com quem tu andas e eu digo quem tu és. Teoria da associação. Qual é a tua opinião sobre a teoria da associação? Olha, eu penso que, como seres humanos, sempre será necessário viver isso. Sempre será necessário, em determinada altura da tua vida, se associar às pessoas. Então, o mais certo ou o mais ideal seria tu encontrares maneiras de saber de lidar com isso de forma leviana. Há bocado falamos sobre o perdão. O perdão, por exemplo, facilita no caso da associação. Então, quando tu vais praticar a associação, tu deves pensar assim: olha, eu vou, por ser necessário, por ser alguma coisa que deve acontecer, eu tenho de ter habilidades, tenho de estar capacitado para saber me associar a outras pessoas. Se for, por exemplo, em casos de negócios, é muito famoso as pessoas preferirem não se associar porque acham que não vão lhes tirar dinheiro. Tu não tens nada. 1% de tudo é melhor que 0% de nada. É necessário você se associar. Tá a ver? Porque tem que saber que a associação vai te permitir progredir. A pessoa do outro lado tem outros recursos que se calhar tu não tens. E na maioria das vezes é assim: o que tu tens eu não tenho. Há bocado estávamos a falar exatamente de podcast. Eu disse: eu não gosto muito de estar entre telas. Mas quando tu te associas a pessoas como eu, vão ter mais facilidade de trabalho, porque um vai fazer bem, outro vai fazer e não necessariamente eu, tá a ver? Mas outras pessoas por aí que precisam necessariamente de se associar e assim cumprir. Acredito que o autor pensou muito nesse sentido. Tem um outro sentido em que ele leva muito a abordagem dele, que é sobre ter cuidado com a nossa imagem. Como? E nós falávamos antes de gravarmos o podcast sobre valores familiares. E um dos cuidados que ele aponta é: eu não quero ser associado. E quando a pessoa não quer ser associado a uma coisa também, nessa teoria da associação, vou assim dizer, eu lembro que há uns tempos tirei foto com dois amigos meus. Nós estávamos à procura de algo para comer e o que havia naquele restaurante era só sopa. Nós fomos lá para tomar sopa e tal.
Mas, no fundo, havia um cenário, não igual a esse que nós preparamos para gravar esse episódio de hoje, mas no fundo havia garrafas de bebidas espirituosas, vinhos, whiskies e tal. E eu vi que quando publiquei aquela foto causou um pequeno alvoroço para muitas pessoas, porque eu não quero ser associado ao álcool. Não quero que a minha imagem esteja associada ao consumo de álcool, para depois dizerem, não, que nem um bêbado, por exemplo. E é importante termos muito cuidado, principalmente hoje em dia numa geração como a nossa, em que quase tudo É exposto. é exposto Não existe privacidade assim. como tal. Então, Yeah. Se calhar você não tirou foto, mas as pessoas que alguém estavam no ambiente em que você estava fotografou. A teoria da associação é um alerta para nós termos cuidado com quem, onde e como nós nos vamos associar. É do tipo, eu vou celebrar um negócio num local que tarde ou cedo me vão associar a uma coisa. Eu vou andar com alguém que tarde ou cedo vão me associar ao que a pessoa faz, mas eu não faço. Então é importante a gente ter esse cuidado sobre. é crucial, na verdade. Então, acho que é isso, porque a menos que tu não te importes com a tua imagem, porque por mais que as pessoas usem essas teorias, porque eu não me importo, isso é mentira. Eu não quero saber da opinião dos outros. Bullshit. Isso é mentira. Às vezes você não quer saber da opinião da tua vizinha, você quer saber da opinião do teu amigo íntimo. Isso. Estás a perceber? Quer saber da opinião do teu pai, da tua mãe. Estás a perceber? Só que é abstrato, parece que não passa isso pela cabeça. Então nós sempre queremos saber disso. Isso é algo importante, sim. Estás a ver? E é isso, nós vivemos assim, vivemos em sociedade, vivemos associados. Estás a ver? Já que vivemos associados, não tem como, de uma ou de outra forma, você vai ter que prestar atenção a esses detalhes. É como pessoas que hoje em dia, por exemplo, postam muitos memes. Já tem meme que eu acho que não é para postar. É desnecessário. A primeira coisa que eu penso, a família dessa pessoa não vê, porque eu se me associassem a isso, pô, minha família me associa àquele tipo de meme, estás a ver? Já está errado. Muito. Então, é crucial você ter atenção a isso. Eu não sou uma pessoa que, por exemplo, me encontras em lugares festivos por causa da religião, não sei o que, não sei o que. Se você me encontrar lá e me espalhares, como é que eu vou ficar? Tá a ver? Então, para mim é importante não estar associado a isso. O melhor a se fazer é o que? Evitar. Porque às vezes o Kenny não foi lá porque só quis ir para lá. Foi uma situação e outra. Às vezes eu fui para lá por uma situação e outra. Tá a ver? Basicamente é isso. Então há que ter mesmo esse cuidado. Muito cuidado. Com os ambientes, as pessoas, o que escrevemos, o que publicamos, porque senão seremos associados a coisas que nós não queremos estar associado. E por falar em estar associado, você está associado a negócios. Fala mais do teu negócio, o que é que você faz. Já falamos muito sobre os soft skills, hard skills. E eu quero ser nesse momento um amigo estratégico para ti, no sentido de dizer, nos dizes em que ramo é que você atua, o que é que você faz. Se eu respondo para ti ou olho para a câmera? À vontade, pode ser para mim ou para a câmera. Estou mais confortável contigo. Boas. O que eu faço como tal é empreender mesmo, é comercializar produtos. Acontece que por hoje eu formalizei uma empresa, uma marca, que é a Infostore, mas a Infostore é só das coisas que eu faço, é só uma das coisas que eu faço. É a que mais está visível. É a que dá para mostrar para as pessoas também. Tem essa facilidade. Mas como tal eu me identifico como comerciante, então tem negócios que não necessariamente você precisa de pegar imagem, expor, não sei o que, mas tá. A Infostore atua vende o quê? Nós vendemos tudo o que é material informático ou eletrônico. O nome Info vem mesmo de informática. Eu acredito que o nome informática está associado à tecnologia. Então, tudo o que tem a ver com tecnologia, nós estamos aí para proporcionar, tipo computadores, telefones, estes tipos de materiais,
de som. Olha, tem uma lei que a fotografias. InfoStore vendeu, o programa Eu e Você, aquele é muito legal na vida. Yeah, aquela por acaso saiu do Vinduque. Uau. Eu tinha trago, Tem várias cores Yeah. e tal. Yeah. Eu recomendo, é material de qualidade que a InfoStore vende. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais? nas nossas redes. Você Não és muito presente no Insta, né? Não, Yeah. mas nós estamos mais ativamente no Insta do que em outras plataformas. Não, a InfoStore, no A caso. InfoStore, Mas agora, yeah. o Tiago Luiz, Não, eu não estás muito presente na... não estou muito presente Uhum. em redes. Yeah. Eu tenho uma boa imagem, por acaso, Uhum. eu acho, né? Não Sim, acho tens. que os meus perfis estejam desorganizados. Exato. Você pesquisa, mas não vai logo encontrar, vais ver um perfil organizado, Yeah. mas não vais me ver a postar fotos constantemente, não vais me ver a postar coisas constantemente. Se eu postar, não é exatamente alguma coisa que eu estou a viver, se bem que o meu telefone está cheio, né? Yeah. Yeah. Mas, não sei, eu não me sinto confortável para expor tudo o que eu vivo nas redes. Yeah. Isso Yeah. não tem nada demais, é só uma característica minha, eu acho que outras pessoas também são assim. Yeah. E é respeitável. isso. Yeah. Mesmo na nossa empresa, tu vais encontrar fotos do meu sócio, Uhum. mas nunca vais ver fotos minhas lá. Exato. Yeah, Você é mas- do tipo de pessoas que atua no low profile, Sim mesmo. não se expõe muito. Por isso é que eu aprendo muito sobre maneiras práticas e do dia a dia de como fazer as coisas acontecerem, estás a ver? Yeah. Yeah, isso é importante para mim porque eu vejo que muita gente tem essa habilidade de, por exemplo, ir para as redes, comercializar e tal. Eu não. Ok. Yeah, eu é mais fácil, por exemplo, te ligar, falar, olha, Kenny, vamos fazer assim. Você é do olho no olho, Yeah. né? Não te dá- Apesar de... E apesar da globalização, ninguém vai me falar que não dá certo, porque eu estou a ver resultados. Yeah, dá tá certo a há ver? milênios. Yeah. Então, as minhas maneiras são essas. Por exemplo, no WhatsApp, o que acontece? O WhatsApp é uma plataforma que hoje em dia muita gente usa para comercializar. Yeah. Só que não é o WhatsApp exatamente que vende, porque és tu. Yeah. Por quê? Porque o Kenny se vier ter comigo para comprar alguma coisa, tu não viste o meu layout, Yeah. tu viste eu, Exato. tu viste a mim. Voltamos à teoria da associação. Estás a ver? O Yeah. Tiago é de confiança. Yeah. Estás a ver? Kenny, eu excluo pessoas sérias. É assim, não que os outros não sejam, né? Yeah. Mas tem coisas que eu não posto para pessoas que eu acho que não iam entender ou que iam me ver de uma forma diferente. Yeah. Tá? Tipo, já que eu estou a usar o meu WhatsApp para trabalho, então quando eu postar, por exemplo, um meme, Yeah. vai para as pessoas específicas, se bem que a maioria Exato. gosta. Yeah. Estás a ver? E depois também o meme acaba por ser uma estratégia para o funil de vendas, Assim mesmo. por assim dizer. Yeah. Porque tem muitas formas de construir imagem. E isso é o que te faz vender. Exato. Yeah. Não são só técnicas. Yeah. Há quem vende pela polêmica, vende pela comédia. Tem muitas formas, estás a ver? A minha não. A minha é de pessoa para pessoa. Poxa. Yeah. Então, quando ela vê que o Thiago é uma pessoa de confiança, Uhum. está sempre aí, é constante. Yeah. Isso acho que gera confiança, gera segurança Exato. e os resultados aparecem. Olha, por falar em gerar confiança, gerar intimidade, eu gostaria de poder te ter aqui no Clube das 5 em outras oportunidades, porque eu sou uma pessoa muito observadora e pude observar que eu sou uma pessoa com quem os outros se sentem à vontade para conversar. Graças a Deus. Yeah. E isso em vendas Graças a Deus. conta muito. E o Clube das 5 é sobre desenvolvimento pessoal, é sobre produtividade. Então tem ali pessoas do outro lado que provavelmente atuem no ramo de vendas e queiram saber como ter esse approach, como deixar a outra pessoa confortável para se abrir sobre as suas necessidades, a ponto de você dizer, ok, o produto certo para ti é esse. Certo. Então eu gostaria de te ter em outras oportunidades, querendo Deus, Será com prazer, a depender de mim. como querendo Deus como eu quero, e agradeço muito por estares aqui, pela paciência, tivemos que aguardar muito tempo. Não, sempre Pela paciência. Eu desejo a ti, Tiago, e a outras pessoas que estão ali do outro lado, que vocês sejam pessoas prósperas e bem-sucedidas. Amém. E que Deus te abençoe. Se você tem uma mensagem para passar para os outros em relação
o livro especialista em pessoas, em relação ao teu negócio, esse é o momento, a câmera é essa aqui, fica à vontade. Eu diria, primeiro, tenham gosto pela leitura. Se tiverem que começar, comecem mesmo por esse livro, sempre super recomendo. Tenho a certeza que vão se identificar muito com muitas partes do livro, será muito benéfico para vocês, assim como tem sido para mim, acredito que para o Ken. E sobre negócios, não querendo ser oportunista, né? Mas se vocês quiserem artigos informáticos, me contactem, vão dar conta que é uma pessoa séria, de confiança. E o resto eu gostaria de vos testar. Se não for o que vocês estão a criar agora em mente, podemos não avançar, mas se for, avance. Então as pessoas podem encontrar o Tiago Luiz ou o teu negócio na página do Instagram Infostore Technology. Facebook, pelo WhatsApp, o Facebook também. Infostore. @Infostore, e vocês vão poder ter lá computadores, pendrives e outros tantos acessórios informáticos. Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença. Você que chegou até aqui, você é uma pessoa muito corajosa, você é uma pessoa muito abençoada. Obrigado por estarem conosco nessa jornada do Clube das 5 Podcast. Até o próximo vídeo. Valeu!